Neste vídeo, vamos explorar a força do sal como uma ferramenta de combate nas batalhas espirituais. Nosso objetivo é explicar de forma acessível como utilizá-lo de modo puro e adequado. Você sabia que existem 3 maneiras de usar o sal que podem romper maldições e atrair bênçãos abundantes? Já parou para pensar por que Jesus disse a seus seguidores que eles eram o sal da terra? Fique conosco até o final do vídeo, pois revelaremos a resposta e prometo que você ficará impressionado com as descobertas sobre o sal como um instrumento espiritual. Primeiramente, é fundamental reconhecer uma verdade inquestionável. Tudo que existe foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada foge à sua vontade, e isso significa que o sal também foi criado com um propósito especial. Não há nada neste mundo que não tenha sido moldado pela poderosa mão de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Essa realidade está presente em cada grão de sal, em cada gota de água e em cada chama de fogo. O sal foi concebido por Deus antes mesmo do surgimento da vida. No livro de Gênesis, está escrito que no início Deus formou os céus e a terra. Sendo um mineral, o sal foi criado desde os primórdios. Muitas vezes, a igreja evita abordar o fato de que Deus confere autoridade não apenas aos seres humanos, mas também a plantas, animais e elementos naturais. Cada elemento no universo possui um propósito divino. Vamos refletir sobre o fogo e a água. O fogo possui a capacidade de consumir tudo à sua volta, enquanto a água tem a essência de trazer vida. De maneira semelhante, o sal é dotado da função de temperar e conservar. O fogo destrói, a água renova, e o sal preserva e purifica. Todos esses elementos são instrumentos nas mãos do Criador. É importante ponderar, assim como o sal mantém os alimentos, ele também pode fortalecer nossa fé nos momentos de dificuldade. Aproveito para convidá-lo a compartilhar suas experiências relacionadas ao sal nos comentários. Muitos se sentem inspirados e encorajados ao ouvir os testemunhos dos irmãos na fé. Diversas pessoas já relataram alívio e transformação em suas vidas através do uso do sal. Por exemplo, uma irmã vivenciou uma mudança extraordinária após ungir suas mãos com sal. Você já sentiu um impacto positivo após usar o sal em suas orações? Compartilhe sua trajetória e como Deus atuou em sua vida por meio desse mineral especial. Vamos avançar com o vídeo. Na antiguidade, o sal era considerado precioso. Além de conservar alimentos, era utilizado como moeda na antiga Roma, onde os servidores públicos eram pagos em sal, da onde vem a palavra salário. Jesus utilizava parábolas para ensinar. Embora muitos elementos sejam simbólicos, o óleo, o pão e o vinho têm funções sagradas na tradição cristã. Por que, então, aceitamos o uso do óleo sem questionamentos, mas hesitamos em relação ao sal? Alguns acreditam que o sal está associado a práticas malignas, mas isso é uma falácia do adversário. Lembremos o que diz João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo busca nos privar da verdade sobre o sal. O que é espiritual reflete-se no que é físico. Deus utiliza sua criação para manifestar sua vontade. Tomemos como exemplo o óleo, que é mencionado em 20 passagens das Escrituras. No Antigo Testamento, ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, bem como no tabernáculo e em seus utensílios, consagrando-os como sagrados a Jeová. Exemplos disso podem ser encontrados em Levítico 8 e Êxodo 25. Contudo, era estritamente proibido para os judeus replicarem a fórmula do óleo de unção para uso pessoal, como está escrito em Êxodo 30. Essa mistura sagrada incluía mirra, entre outros componentes. O uso de canela e outros elementos naturais não indica a presença de qualquer poder sobrenatural associado ao óleo ou a seus componentes. O que traz santidade ao ritual é a obediência a Deus. Se ele nos orienta a ungir com óleo, devemos agir conforme essa instrução. É importante refletir. Deus nos convoca a utilizar suas criações de maneira intencional. Se ele nos pede para usar o óleo, por que não aplicar essa mesma ideia ao sal? Ao ignorá-lo, estamos potencialmente deixando de lado uma ferramenta significativa que Deus nos oferece. O sal, assim como o óleo, ocupa um espaço sagrado quando utilizado em conformidade com a vontade divina. No capítulo 5 de Mateus, lemos: Vós sois o sal da terra, não permitamos que o inimigo nos prive dessa verdade. O Novo Testamento menciona a unção com óleo em apenas 4 ocasiões. Por exemplo, em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. Em Tiago 5, os líderes da igreja ungem os doentes em busca de cura. Em Hebreus 1, é afirmado que Deus unge Jesus com óleo de alegria, proclamando: Teu trono, ó Deus, é eterno. Esses exemplos revelam que Deus utiliza o material para manifestar o espiritual e cumprir seu propósito. Outro exemplo notável é a vara de Moisés.
Deus dotou a vara que Moisés tinha em mãos com sua autoridade. Quando Jeová perguntou: "O que tens na mão?", Moisés respondeu que era uma vara. Deus, então, ordenou que ele a lançasse ao chão. Ao fazê-lo, a vara se transformou em uma serpente, fazendo com que Moisés fugisse. Assim, eles acreditarão que Jeová te apareceu. Os profetas frequentemente utilizavam elementos como água, sal, óleo, vestes e varas em seu ministério. Não os veneravam, mas sim utilizavam como ferramentas para atos proféticos. Eles percebiam que o uso cotidiano desses elementos poderia facilmente se tornar rituais vazios. O que discutimos está totalmente fundamentado nas Escrituras. Não houve alteração nos significados. É apenas a palavra de Deus. O adversário é um imitador. Em algumas culturas, o termo estar salgado é utilizado para descrever alguém que enfrenta má sorte, associando-o à bruxaria, já que se sabe que praticantes dessa arte podem usar sal para lançar maldições. Ignorar tais práticas é desconsiderar a existência do mal no mundo. A maldade e as pessoas corruptas são reais. Não existe magia branca que venha de Deus. Qualquer ação que não é guiada pelo Espírito Santo e pela Escritura pode ser considerada bruxaria. O inimigo, como usurpador, tenta imitar e distorcer o que Deus estabeleceu, buscando utilizar as armas divinas para seus próprios fins. Satanás apresentou a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade que originalmente pertencia ao homem, mas que foi usurpada. No capítulo 4 de Mateus, vemos como o tentador levou Jesus a um alto monte, mostrando-lhe todas as riquezas e glórias dos reinos, prometendo: "Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares." Contudo, devido à desobediência do ser humano, essa autoridade foi perdida, permitindo que Satanás assumisse o controle dos reinos da terra. É essencial refletir sobre a forma como o inimigo busca distorcer o que é sagrado. Estamos utilizando os dons que Deus nos proporcionou com o devido respeito e intenção? É importante lembrarmos que o que é material pode refletir aspectos espirituais, e nosso compromisso é empregar esses dons com fé e obediência a Deus. Como afirmado em Efésios 6, nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais e poderes malignos presentes nas dimensões celestiais. Vale ressaltar que a Escritura menciona que Deus e seus profetas foram os primeiros a utilizar o sal após sua criação. A narrativa de Sodoma e Gomorra, encontrada em Gênesis 19, ilustra isso. Ló, ao buscar prazeres mundanos sem a orientação de Deus, decidiu viver em cidades repletas de corrupção. Façam parte do nosso canal e desfrutem de temas emocionantes da Bíblia.